Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos nesta noite de segunda-feira, dia 26 de junho, e o mês de junho está quase a chegar ao fim. Outro dia diziam-me assim: a Maria João diz sempre isso, eu assim, pois, tem que mudar o disco, não é? Mas o tempo está a voar, não é? Não sei se vocês têm essa sensação, o tempo está a correr muito rápido. Nós temos a sensação que estamos a começar um mês e de repente já acabou. E é próprio dos tempos que estamos a viver. Eu convido a todos para respirarem profundamente. Lembra a todos o copo de água, ou garrafinha, aquilo que quiserem para a água ser fluidificada, está bem? E convido a todos que se respirem profundamente para serenar a vossa alma, para poderem tranquilizar a vossa mente da azáfama do dia, das preocupações, enfim, de tudo o que é normal. E vamos nesta hora de final do dia elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso amado Mestre Jesus, que nos ilumina sempre, que sempre nos ampara e que sempre está pronto para nos dar aquele abraço, aquela palavra de incentivo quando nós nos desorientamos. E assim, quem quiser pode fechar os seus olhos, imaginar a figura amorosa de nosso amado Mestre Jesus. Se tiver dificuldade, ele está mesmo aqui, literalmente atrás de mim. E está de braços abertos para nos receber a todos aqueles que se esforçam no caminho da vida. Está pronto para receber a todos aqueles que caminham esta vida com o objetivo maior da sua própria evolução, mas ele recebe a todos, sem exceção. E assim, amado Mestre, te agradecemos tudo o que temos, todas as bênçãos derramadas sobre nós, desde o início da nossa criação. Todas as aprendizagens, toda a nossa construção de vida que nos trouxeram até aqui. E hoje te pedimos que nos ilumines a todos, nos dês boas intuições, bons pensamentos, para que este Evangelho possa ser a reflexão de nós mesmos, possa também ser a luz que nos guia durante esta semana. E assim te pedimos que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar as boas-vindas à nossa querida irmã Suzy, que nos vai ler o Evangelho. Suzy, boa noite, Boa noite, bem-vinda. Agora muito é obrigada. contigo. Obrigada. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item 29, Sacrifício da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre o de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio intencional. Se não, de facto, a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque estando morto não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria morte, a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte expondo-se a um perigo mesmo, para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Que assim seja. Que assim seja, Suzy, muito obrigada. Vamos agora dar as boas-vindas ao nosso querido irmão Telmo. Telmo, boa noite.
bem-vindo, que nos tem a dizer em relação a esta leitura. Tem que ligar o som, Telmo. O som. Não tem o som ligado, Telmo. Não, eu não sei. Está bem, pronto. Já está, Já percebi, agora já está, pronto. Ora bem, vendo este item de 29, isto, portanto, do indivíduo querer dar cabo da vida, normalmente, é conforme já foi dito, seria um ato de cobardia, não enfrentar as coisas. E, normalmente, um soldado, quando vai para a guerra, já sabe mais ou menos o que é que lhe pode acontecer. Pode surgir o efeito de uma emboscada e ir-se embora, como não. Agora, quem gosta de viver e por obrigação tem que ir combater, muitas vezes foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, eu lembro comigo, aconteceu o que é a coragem é o medo que não demonstramos ao inimigo. No entanto, a gente está cheio de medinho, mas na frente deles está com uma coragem do caraças, mas está Deus como. Uh, Portanto, é como aqui diz, se o indivíduo quiser morrer, não é útil ao batalhão, ou à guerra, ou ao seu país. Pois não, ele só é útil se for vivo. E se quiser combater, porque o combate nós temos que nos mentalizar. Eu lembro, antigamente o tipo mentalizava-se. Vamos, não sabe o que é que vai acontecer, mas também não pensamos nisso. Mas quando estamos nelas, a gente, a tal coragem é de não demonstrar medo ao inimigo e Exatamente. avançar. Portanto, é o Obrigada, pouco que eu Telmo. tenho a dizer. Muito Passo obrigada, a palavra à Telmo. Maria João. Não, isto é Obrigada. a minha ponto de vista agora, mas fui assim Claro. apanhado de surpresa, mas tudo Obrigada, bem. Telmo, pelas suas palavras. E agora Obrigado, eu. vamos continuar com o cruzamento Sim, desta lição com a Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier e foi ditada pelo Espírito de Emmanuel. E hoje vamos ler e refletir sobre o capítulo 179. Reparemos nossas mãos. Quem tem o livro está na página página. 375. Sim, senhor. Se o Telmo puder tirar o som, eu agradeço. Tiro. Pois, olha, Obrigada. E então diz-nos assim, Emmanuel, pelo cunho do Chico, começa logo a abrir com a frase de João, capítulo 20, versículo 20, que diz o seguinte: mostrou-lhes as suas mãos. E ele diz-nos, reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Trespassadas pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas caos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. E aqui temos mais uma trindade, não é? Mais uma trindade que é a trindade da ação direta e da ligação direta ao mais alto, através do coração, através do pensamento e através da ação. E esta trindade que aqui Emmanuel nos diz
o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam, são as 3 grandes ferramentas que nós temos para pôr em ação, para receber a intuição, para trabalhar a emoção e o sentimento, para pensar na tarefa e para realizá-la. E continua Emmanuel. Em toda a parte agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas, por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes em cada dia. E eu aqui vou fazer uma paragem antes de lermos o parágrafo final, para fazer aqui um pequeno cruzamento à leitura do Sacrifício da Vida. Foi tão bem lido pela Suzy, tão bem comentado pelo Telmo, e que agora me está aqui a fazer um paralelismo, e já fez quando nós estivemos aqui a refletir sobre este ensinamento. O sacrifício da vida, seja num suicídio intencional ou num suicídio não intencional, não é? Como aqui nos diz o Evangelho, aqui nos diz Emmanuel, se nós pomos as mãos ao serviço do bem, nós criamos obras de luz e trabalhamos no bem. Se nós pomos as mãos ao serviço do mal, ou ao serviço das trevas, nós utilizamos esta ferramenta de luz para variadíssimas coisas, vamos perpetuando a nossa lista de trabalho de casa para fazer em nós mesmos, e nós podemos perpetuar até o fim da nossa vida ou o fim da vida de outros irmãos. E esta é a relação que eu gostaria de deixar aqui para nós pensarmos. Muitas vezes nós ainda temos o mal em nós, como todos nós sabemos, porque ainda somos seres muito imperfeitos, todos nós. Uns mais, outros menos, uns com mais consciência, outros com menos consciência. Mas há aqui um barómetro que as nossas mãos nos dão, que vem de facto dos nossos sentimentos, como dizia Emmanuel, e que vem também da nossa mente. Quando nós, em algumas circunstâncias da vida, nós temos logo o reflexo de agir, de bater, de arremessar, de agir negativamente com as mãos em alguma circunstância, nem que seja bater com uma porta, o que seja, nós devemos parar e ficar atentos a nós mesmos. Provavelmente nós não estamos a ter boas sintonias, porque se calhar a nossa cabeça e o nosso sentimento também não está bem sintonizado, não é? E portanto nós acabamos por não conseguir conter em nós essa energia e acabamos por agir, não é? E quem diz estas coisas pequeninas, diz também as coisas maiores, como aqui Emmanuel nos diz. Foi só um reparo que eu quis aqui colocar para a nossa própria reflexão. Depois, o Evangelho de hoje é uma leitura que nos leva diretamente às 12 semanas que tivemos a estudar o suicídio ou a prevenção do suicídio, seja em forma consciente ou inconsciente. E nós cada vez mais temos tido casos de irmãos nossos que não aguentam a pressão, que não aguentam a vida neste plano e que resolvem partir por ação própria. É próprio dos tempos, mas é mais próprio do desfoque que nós temos, ou seja, do corte que nós, intencional ou inconscientemente, fazemos da ligação ao Pai, da ligação à luz, da ligação ao alto. Sendo nós filhos da luz, se nós cortamos a ligação com a luz, nós ficamos que nem canas ao vento. E, portanto, nós ficamos permeáveis a todo tipo de influência. É mais um alerta, está bem? Para nos levar a pensar. E, portanto, as mãos aqui têm toda esta dupla interpretação, e não esquecendo que Jesus mostrou as mãos aos discípulos, porque eles não acreditavam que fosse ele. Mesmo com as feridas do corpo que eram visíveis,
Eles não acreditavam que fosse Jesus. E ele teve que lhes mostrar as mãos. Portanto, as nossas mãos, em termos simbólicos, não é? Como aqui nos diz Emmanuel, são a prova de nós mesmos. É através das nossas mãos que nós construímos o bem ou não, que nós fazemos o bem ou não, na ação direta, não é? E continua Emmanuel: não ouvides que além da morte, nossas mãos exibem sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as suas próprias obras. É uma lição maravilhosa, queridos companheiros, e que nós nunca reparamos nas nossas mãos, não é? No sentido maior. E que esta lição nos traz aqui para nos dar a consciência e para nos lembrar que as mãos são ferramentas da alma neste mundo de matéria. Mas para que nós possamos construir no bem, nós temos que estar ligados à luz, à fonte criadora, ao princípio inteligente de todas as coisas. E se nós cortamos essa ligação, consciente ou inconscientemente, como eu dizia há pouco, nós ficamos canos ao vento, ficamos ao sabor das diferentes energias e das diferentes emanações que circulam neste planeta. E sendo um planeta ainda de vibração baixa, nós corremos sérios riscos. E assim, queridos companheiros, ficamos com a reflexão aqui de Emmanuel. Reparemos as nossas mãos, fiquemos com esta curta, mas muito intensa resposta de São Luís a Allan Kardec, que nos leva a refletir profundamente, não é? E vamos para uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, ao nosso amado Pai Celestial, à nossa fonte criadora, que é só luz e amor, misericórdia e bondade. Imaginemos essa luz enorme, maravilhosa, pura, a envolver cada um de nós. E de nós a refletir para os nossos lares, para os nossos entes queridos, sejam eles animais, vegetais ou humanos, a refletir para as nossas habitações, para os locais onde vivemos, para todo este Portugal, para todo este hemisfério norte, para todo este hemisfério sul, para o nosso amado Brasil, e a refletir em luz maravilhosa para todo o universo. Amado Pai Celestial, querido Mestre Jesus, gratidão imensa por tudo o que aprendemos e te pedimos que fiques com toda esta humanidade, encarnada e desencarnada, e que nos ajudes a cumprir a nossa missão no bem, construindo no bem e servindo à luz e ao bem. E que assim seja. E assim, queridos companheiros, chegamos assim ao fim de mais um Evangelho no Lar. Telmo e Suzy, temos aqui 3 minutinhos. Eu só quero dizer é que nós não somos donos da nossa vida e, portanto, não podemos dispor dela como nós entendemos e como nos apetece. E então, portanto, não podemos terminar a vida, que é um bem mais precioso que nós temos.
É mesmo, é mesmo. E quando estamos mal, quando percebemos que estamos mal, temos que procurar ajuda e pronto, para não chegar aos pontos de algumas pessoas, não é? E depois não cometer um erro do qual irão pagar mais tarde, né? Depois traz consequências. E pronto, é só isso que eu queria dizer. Não sei se o Telmo quer dizer alguma coisa. Foi muito bem, porque lembra-nos a imensa tarefa que nós ainda temos pela frente. Foi. A imensa tarefa de quem tem esta consciência tem pela frente, não é, Suzy? Tem sim, senhora. Tem sim, senhora. Telmo, que nos tem para dizer? Tem que abrir o microfone, está fechado. Está fechado. Está. Ah, Eu vou ter que ser muito rápido, porque isto está muito. Eu vou só aqui ler uma coisa que tinha escrito. Eu percebo que nas mãos que Emmanuel nos conta estão a prestação das contas ao nosso Pai Celestial. Após a nossa vida física, Manuel nos diz: o corpo inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. E temos mãos que regem uma orquestra, afagam uma criança, um irmão, uma irmã, mãos de um cirurgião que salvam uma vida, mãos que utilizam a internet e são